Olá, eu sou o Douglas. Nesse vídeo vou falar um pouquinho para vocês sobre o Moodle, mais especificamente sobre as configurações dos ambientes de disciplinas, noções básicas, né, sobre as configurações dos ambientes das disciplinas. O Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem. Na UFMS nós conhecemos como AVA, né, seria a sigla de ambiente virtual de aprendizagem. Nós temos duas instâncias do AVA Moodle aqui na instituição, que são direcionadas para o AVA Ensino, para ensino de graduação e de pós-graduação, e o AVA Cursos, que seria para os outros cursos que não se enquadram nessa situação de graduação e pós-graduação, como, por exemplo, extensão, capacitação, aperfeiçoamento, entre outros. Um ambiente ele é entregue para o professor sempre vazio, né? Tem uma estrutura básica ali formada, mas ele está sempre vazio. Então a ideia aqui do vídeo é demonstrar um pouquinho como estruturar esse ambiente, organizar como ele funciona de um modo mais geral. Vamos dar uma olhadinha como isso funciona na prática? Então eu vou utilizar aqui para acessar o AVA um navegador de internet. Eu sempre recomendo muito o Google Chrome. O endereço de acesso é ava.ufms.br. Aqui nessa tela nós vamos ter o link para acessar os dois AVAs, como eu comentei, o AVA Ensino, né, e o AVA Cursos. Eu vou fazer uma demonstração hoje aqui utilizando o AVA Ensino. O acesso aqui é feito com o passaporte UFMS. Lembrando que caso você não lembre o seu passaporte UFMS, ou você tenha algum problema, esteja bloqueado ou com senha, não consiga se autenticar, você pode acessar o site passaporte.ufms.br. Aqui nesse site você vai ter uma área para você poder testar se seu passaporte está funcionando. Aqui em cima você digita ele, a sua senha e clique em entrar. Se você tiver problemas aqui, você pode tentar recuperar a senha, ou se você não tiver certeza do seu login, você pode usar a opção de recuperação de login. Em último caso você não esteja conseguindo se autenticar no sistema aqui, fazer o teste do seu passaporte, né? Se você clicar em entrar, ele vai aparecer os seus dados. Se não, ele vai aparecer uma mensagem de erro. E se caso você esteja aparecendo essa mensagem de erro, você pode entrar em contato com a GTIC. O contato da GTIC está aqui no rodapé do site. Tem aqui o telefone e o horário de atendimento da GTIC, eles podem te dar o suporte aqui em relação ao seu passaporte. Então, voltando aqui para o AVA, quando você se autentica, você vai ver aqui um bloco à esquerda. Eu posso não ocultar, mas digamos assim, deixar ele numa versão menor aqui, clicando nesses três risquinhos aqui na parte superior. Aqui também à direita você vai ver uma outra área de blocos. Tem aqui um link para o AVA Cursos. Aqui a lista de usuários online. Você pode estar ocultando esses blocos aqui, clicando aqui. E aqui, geralmente, a gente deixa alguns recados, alguns botões, o link para o painel do usuário. E logo abaixo você vai ver aqui a seção Meus Cursos. Dentro dessa seção você vai ter o link para todos os ambientes das disciplinas de graduação e pós-graduação que você está trabalhando no semestre. Você, professor, está trabalhando no semestre. Então eu vou olhar aqui para esse ambiente de demonstração. No meu perfil tem esse ambiente, no qual eu sou um professor aqui, estou cadastrado com o perfil de professor. E eu organizei um pouco esse ambiente aqui, já coloquei algumas coisas, mas vou explicar de modo geral como ele funciona. Tá. Esse ambiente está organizado em tópicos. Então você vai ver aqui um tópico geral, tópico recursos, tópico atividades. Aqui tem outros tópicos, tem até o tópico 7. Para estar incluindo novos tópicos ou estar diminuindo, excluindo tópicos, vai sempre clicar aqui em ativar edição. E aí você pode renomear um tópico clicando no lápis que está junto ao tópico. Digita o nome que você quer. Por exemplo, provas. Dentro desse tópico eu coloquei, por exemplo, todas as provas da disciplina. Se eu pressionar ESC, a mensagem aparece aqui. Ó. Se eu pressionar ESC, ele vai cancelar. E se eu der um Enter, ele vai salvar. Então, vou pressionar a tecla Enter. Agora o tópico 3 chama provas. Se eu quiser excluir um tópico, por exemplo, digamos que eu queira excluir esses tópicos aqui que eu não pretendo usar. Eu posso vir no tópico, ao lado dele tem um link chamado editar, eu clico, e depois eu clico na opção excluir tópico. Ele excluiu o tópico 7.
Eu posso também manter tópicos ocultos, como se no futuro eu tivesse pretensão de usar aquele tópico, né, mas eu quero deixar oculto do aluno. Então eu venho aqui e clico em esconder tópico. E aí o tópico fica oculto para os alunos, olha lá, eles não veem o conteúdo daquele tópico. Eu vou excluir esse aqui também, por exemplo, posso excluir um tópico oculto, sem problema. Existe ainda uma opção realçar. Essa opção ela vai dar destaque para o tópico que está sendo trabalhado naquele momento. Então, se o professor trabalha, por exemplo, conteúdo a conteúdo, semana a semana, ele poderia realçar o tópico que ele está trabalhando num determinado momento. Os ambientes eles vêm estruturados em tópicos, como eu disse. Os tópicos também podem ser movidos. Eu posso pegar um tópico que está mais abaixo, colocar mais acima. Se o tópico tiver aquele nome padrão, esse nome aqui, ó, tópico 4, tópico 5, se ele ainda tiver com nome, quando você inverter a ordem, ele renomeia, tá? Então, ó, eu vou inverter a ordem do tópico 4 com 5, mas quando eu joguei o 5 para cima, ele renomeou para 4, e o 4 ele renomeou para 5. Se eu fizer isso com um tópico que já está personalizado o nome, isso não vai acontecer. Então, eu vou alterar a ordem do tópico provas aqui com o tópico atividade. Eu apenas clico nessa cruzinha e arrasto, tá? Agora o provas está em cima e o atividades está embaixo. Se eu clicar novamente aqui, vou clicar agora no da atividades, vou mover ele para cima, o provas vai ficar embaixo e o atividades em cima. Tá, assim eu posso estar organizando basicamente a estrutura de tópicos. Mas um ambiente, ele não precisa necessariamente funcionar com essa estrutura de tópicos. Existem ainda outros formatos que são muito utilizados. E dentre eles, o formato de grade é um dos mais utilizados. Então, para estar alterando para o formato grade, você pode clicar aqui no menu de ações. Então, eu estou na página inicial do ambiente da disciplina, onde eu vejo os tópicos, né? Clico aqui no menu de ações, que é essa engrenagem no canto superior direito. Depois disso, eu clico na opção editar configurações. Eu vou rolar aqui a página até a parte de formato de curso. E aqui eu vou alterar do tipo formato de tópicos para formato grade. Lá no final da página, eu vou salvar e voltar. Então agora a gente vê que foram criadas caixinhas, né? uma espécie de grade mesmo. As caixinhas representam aquela estrutura de tópicos. Tá? Eu posso estar personalizando essas caixinhas, por exemplo, colocando uma imagem para cada um. Basta ativar a edição aqui em cima de novamente, vou clicar em ativar a edição. E vai ter uma opção alterar imagem junto a cada caixinha. E aí eu posso clicar aqui em alterar imagem. Eu posso clicar numa imagem, um arquivo de imagem salvo no meu computador, arrastar e soltar dentro dessa área tracejada. Ou você pode utilizar o seletor de arquivos. Basta clicar aqui em escolher um arquivo. Você pode procurar arquivos recentes, vai ter várias seções aqui. Basicamente, se você quiser enviar do seu computador, você vai utilizar a seção enviar um arquivo. Clicando em escolher arquivo, você escolhe o arquivo do seu computador. De volta a essa tela aqui, você clica em enviar o arquivo e o arquivo vai aparecer aqui dentro dessa área tracejada. Depois você clica em salvar mudanças e aí a imagem vai aparecer aqui dentro desse quadradinho. Eu não fiz isso, não selecionei uma imagem, mas é assim que altera. Aqui na parte inferior, vocês vão reparar que o conteúdo de cada quadradinho ele pode ser personalizado aqui embaixo. Então, por exemplo, aqui eu tenho a grade, né, recursos, né, o item da grade recursos, e aqui eu tenho ele exibido como se fosse uma estrutura de tópicos. Então, se eu quiser adicionar uma atividade, um recurso dentro dessa parte recursos, eu vou clicar nesse link aqui. Atividades também. Então, o item da grade atividades, ele está representado aqui como se fosse um tópico chamado atividades. E se eu quiser adicionar uma nova atividade ali dentro, eu posso clicar aqui, adicionar uma atividade ou recurso referente a essa área da atividades, do tópico chamado atividades. E assim vai ser para cada um dos tópicos seguintes aqui, dos itens da grade seguinte. Todos vão estar representados ali embaixo, como se fosse um tópico, e todos vão ter a sua opção para adicionar itens aqui. Tá? Adicionar um item, seja uma atividade ou um recurso aqui. Tá, então eu quero mostrar para vocês, então, vamos simular aqui, eu vou colocar dentro da seção 4, como se eu fosse criar uma atividade, tá? Vou fazer uma simulação bem básica, então eu vou clicar aqui em adicionar uma atividade ou recurso, vou vir na seção de atividades, aqui dentro de atividades, eu tenho tipo, por exemplo, tarefa, vou ter vários tipos de atividades que podem ser propostas, eu não vou mostrar um a um porque o vídeo ficaria aqui para muitas horas, na verdade, de gravação, né? Mas vou demonstrar como funciona um, pelo menos. Então, vou clicar aqui no item tarefa.
Eu tenho que dar um nome para essa tarefa, por exemplo, atividade 1. Aqui eu coloco a descrição, ou seja, o que é para o aluno fazer. Elabore uma redação com no máximo X páginas. Tá. Então eu poderia fazer uma atividade desse tipo aqui, né, para ele elaborar alguma coisa e enviar para mim. Quando eu digo redação, eu estou me referindo ao arquivo de texto, que ele poderia redigir, né, utilizando talvez os mais inúmeros editores de textos aí, né? Mas o AVA, ele pode aceitar qualquer tipo de arquivo. Então, se eu tenho um tipo específico de arquivo, seja uma planilha, um arquivo de texto, um arquivo de imagem, o que for, eu posso propor uma atividade do tipo tarefa para que o aluno me envie esse arquivo. Eu posso também colocar aqui arquivos adicionais. Então, por exemplo, se eu tenho um modelo, eu quero disponibilizar para os alunos um modelo que eles devem utilizar para estar elaborando atividades, eu posso colocar aqui nessa área, até mesmo arrastando e soltando aqui dentro da área tracejada, ou utilizando aqui o botãozinho do seletor de arquivo, ó, que é o mesmo daquele que eu já havia mostrado, posso adicionar, disponibilizar um arquivo de modelo, por exemplo, para meus alunos. Aqui eu configuro toda a parte de disponibilidade da atividade, a partir de quando que os envios vão estar liberados. Então o aluno vai conseguir entrar na atividade a partir do momento que eu crie e desde que ela não esteja oculta. Contudo, ele não vai conseguir postar. Ele só vai conseguir postar a partir da data que eu configurar nesse campo de permitir envios. Isso se eu habilitar essa configuração. Se eu deixar desabilitado, a partir do momento que a atividade está criada e não oculta, ela já fica disponível para o estudante. A data da entrega seria uma data que eu espero até a data que é esperada para o final da atividade. Então, por exemplo, aqui está 6 de setembro, eu espero que os alunos entreguem até 6 de setembro. De modo que, se eu não configurar uma data limite, eles vão conseguir postar depois do dia 6 de setembro, né, às 0 horas. Eles vão conseguir postar depois desse horário definido aqui. Porém, ela vai ficar registrada como se tivesse postado em atraso. Agora, se eu quero determinar uma data bloqueante, uma data que não é mais permitido o envio, eu habilito essa configuração da data limite. Então, eu vou habilitar aqui, inclusive eu posso colocar a mesma data. Tá? Eu poderia colocar que a data de entrega e a data limite são exatamente a mesma data, o mesmo horário, de modo que é esperado que ele entregue até esse horário, e se ele não entregar, a atividade vai bloquear. Então, lembrando aqui, o valor data limite é o que bloqueia a postagem. A lembrança de avaliar seria para a área de notificações. Então, se eu quero que o sistema me notifique, me avise enquanto professor de estar avaliando essa atividade, eu posso também definir aqui uma data para ele ficar me notificando, né, desse lembrete aí de avaliar. A descrição, se eu quiser sempre exibir a descrição, eu marco essa opção aqui e ela vai aparecer já lá na página da estrutura de tópicos da disciplina, junto ao título da atividade. Se eu desmarcar, ela não vai aparecer a descrição lá. Deixa eu só confirmar aqui. Lembrando, vale ressaltar, vou olhar nessas interrogações às vezes, porque as interrogações me dão mais informações sobre o que aquele campo, para que aquele campo serve. E aqui, olha, ele me diz que se desabilitado, a descrição acima somente ficará disponível para os estudantes a partir da data configurada. Ou seja, não tem relação exatamente com aquela questão que eu tinha falado, da descrição exibir lá na página inicial. Mas tem relação com a descrição da atividade aparecer ou não, antes ou não dessa data aqui, né? Então vai depender aqui do que eu marcar nessa caixinha. O tipo de envio, eu posso configurar aqui 3 tipos de envio. O envio GeoGebra é especificamente para a área da matemática, né? Se eu não me engano, tem relação com algumas simulações, algumas coisas mais especificamente para o pessoal da matemática. É um plugin chamado GeoGebra. Se você não trabalha então com essa área, os mais comuns de serem trabalhados é o envio de arquivo. Isso aqui representa que o aluno vai fazer um upload de um arquivo. E o texto online. O texto online significa que o aluno vai digitar a tarefa dentro do próprio AVA. Repare que você pode marcar 2 ou até mesmo os 3. É interessante que se você não vai usar, não marque o GeoGebra, pelo menos.
A parte de texto online, se você quiser combinar o texto online com o envio de arquivo, ele tem que digitar uma parte online, não sei exatamente o que, vai depender da descrição que você der para ele, né, de como é para ser feita a atividade, e uma outra parte ele tem que enviar o arquivo, fazer upload. Se você quer trabalhar só com envio de arquivo, desmarca esse aqui, e se você quiser marcar só com envio online, você marca só esse aqui. Repare também que quando você marca, aparecem algumas opções aqui embaixo. Então, se eu quero que o aluno me poste no máximo um arquivo, eu vou configurar aqui, o tamanho do arquivo eu posso configurar. Os tipos de arquivos aceitos, você pode escolher aqui o tipo que você achar mais interessante. Por exemplo, se eu for trabalhar com arquivos de texto, então eu poderia colocar aqui, ó, arquivos de documento de texto e colocar que todos os arquivos de documento de texto são aceitos. Se tiver algum que não está dentro desses especificados aqui, docx, epub, eu tenho que especificar depois qual seria esse. Eu posso selecionar todos aqui, posso marcar todos, ou eu poderia expandir aqui para marcar apenas um específico também. Depois de marcar, você vem aqui e salva as mudanças. E aí aqui nessa caixa vai ficar preenchido quais são os tipos aceitos. Tipo de feedback, você pode marcar o feedback como, por exemplo, comentários. Então, você, ao avaliar um aluno, você vai dar um comentário, vai ter uma caixinha de comentário para ele ler o seu comentário. Você pode utilizar a opção anotar o PDF. Essa opção aqui, ela só vai funcionar com arquivos que sejam compatíveis com o sistema. E eu estou me referindo a arquivos que os alunos postam no formato PDF mesmo, ou arquivos que podem ser convertidos para PDF, que o sistema consiga converter para PDF. Então, por exemplo, se o aluno postar uma atividade que foi elaborada com o Microsoft Word, provavelmente ela vai poder ser convertida para PDF. E aí, na área de avaliação, o professor, o tutor, estando marcada essa opção anotar PDF, ele vai poder fazer marcações em cima do PDF, por exemplo, para apontar erros do aluno, ou acertos, ou comentários. Então, essa opção aqui vai permitir anotar em cima do próprio arquivo do aluno, dentro do próprio sistema, se for do interesse do tutor avaliar, do professor avaliar dessa forma. Arquivos de feedback também é bem interessante, porque se você quiser corrigir o arquivo do aluno e devolver para ele corrigido, selecionando essa opção arquivos de feedback, será possível enviar o arquivo de volta para o aluno. Então, o aluno envia um arquivo, o professor corrige, atribui uma nota e pode enviar o arquivo corrigido para o aluno, se essa opção aqui estiver marcada. Configurações de envio. Tem algumas configurações aqui sobre as tentativas, quantas vezes o aluno pode fazer, se o aluno deve clicar num botão para enviar em definitivo a atividade, ou seja, no primeiro momento estaria apenas como um rascunho, e daí ele tem que clicar no botão para enviar em definitivo. Se o aluno tem que marcar um botão, uma caixa lá, para dizer que ele não plagiou, também pode ser habilitada essa configuração. Como que vai ser configurado as tentativas adicionais. Se a atividade for ser enviada em grupo, então primeiro eu vou ter que criar grupos de alunos. Mas caso eu já tenha os grupos criados, eu vou poder definir que a atividade aqui ela é enviada em grupo. Ou se ela for individual, eu deixo não, né? Se ela for enviada em grupo, eu tenho algumas ainda características a definir, como, por exemplo, se somente membros de grupos podem fazer envio. Então, uma pessoa que não faz parte de grupo nenhum não poderia enviar a tarefa. E aí tem várias outras configurações aqui em relação a isso. Também como que vai notificar as pessoas a respeito de envios. A parte de notas, o sistema geralmente ele vem com notas configuradas de 0 a 100, exceto para atividades do tipo questionário. Essa atividade aqui que a gente está simulando é a atividade do tipo tarefa. Então ele vem de 0 a 100 geralmente. Mas se você quiser definir de 0 a 10, basta apagar aqui e colocar de 0 a 10. Eu vou falar um pouquinho ao final aqui do vídeo também sobre a parte de configuração do livro de notas, como que a média é calculada. Então, depois eu explico um pouco mais detalhadamente essa questão das notas. Configurações comuns de módulos, se você vai já exibir para o estudante ou se você vai deixar oculto no primeiro momento e vai exibir depois. Questão de grupos. Isso aqui não tem relação necessariamente com o envio em grupo. Tá? O envio em grupo ele é configurado nessa seção aqui de configuração envio em grupo. Aqui tem mais relação com a questão da separação das atividades dos alunos para o avaliador.
Então, se eu trabalho numa disciplina e eu tenho 5 tutores, e eu quero que os tutores tenham acesso somente às atividades dos alunos que estão subordinados a eles, eu coloco aqui grupos separados para ficar mais fácil do tutor, de um determinado tutor, encontrar a atividade dos alunos que fazem parte do grupo dele, né? Se eu colocar grupos visíveis, o tutor vai poder visualizar as atividades dos alunos que são de responsabilidade de outro tutor. Porém, ele não vai conseguir corrigir, né? Ele vai conseguir visualizar apenas. Então, deixando grupos separados, o tutor tem acesso ali somente aos alunos do grupo dele. Se eu colocar nenhum grupo, então essa atividade aqui não teria separação de grupos. Quando o tutor entrar na atividade, ele não vai conseguir filtrar pelos alunos ali que estejam subordinados somente ao grupo dele. Eu vou mostrar como que faz a criação de grupos mais à frente. Aqui tem uma parte de restrição de acesso, então eu poderia criar uma atividade com acesso restrito a uma determinada pessoa, um determinado grupo de pessoas, ou também restrição por algum outro critério, como, por exemplo, restrição por uma determinada data, restrição... Aqui, vamos clicar, ó, a gente pode ver vários critérios. Então, por exemplo, eu posso até colocar restrição associada à conclusão de uma outra atividade. Então, eu poderia colocar vários critérios de restrição. E eu posso criar critérios do tipo, o aluno tem acesso somente se ele obedecer um determinado critério, ou eu também posso criar critérios para excluir um determinado aluno. Por exemplo, o aluno não tem acesso se ele se enquadrar num determinado critério. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui perfil do usuário. Aqui eu poderia escolher um campo do perfil do usuário, digamos, por exemplo, o sobrenome. E aí eu posso colocar aqui, ó, se o sobrenome é igual a... Eu posso colocar, por exemplo, o meu sobrenome aqui, ó, Nampes. E aí eu posso definir, o estudante deve combinar com esse critério aqui. Ou seja, ele só vai ter acesso à atividade se o sobrenome dele tiver Nantes. Tem que considerar também que o sobrenome aqui é o sobrenome completo, tá? Se esse não for o meu sobrenome completo, não vai funcionar. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui também que o aluno não deve combinar com o seguinte critério. Então, ou seja, se o aluno tiver o sobrenome Nantes, o sobrenome completo dele for Nantes, ele não teria acesso a essa atividade, o acesso dele fica restrito. Então, deve libera e o não deve restringe. Você pode, é lógico, combinar critérios também. Poderia adicionar um segundo critério aqui, por exemplo, poderia colocar aqui o grupo. Então, um aluno deve pertencer a um determinado grupo. Tem um grupo aqui chamado grupo 1, e o aluno deve pertencer a um determinado critério. Repare que os critérios aqui eles estão combinados com o valor E. Então, o aluno deve ter o sobrenome Nantes e ele deve fazer parte do grupo 1. Se eu quiser um ou outro critério, eu posso alterar. Do tipo aqui, ó, mudar a combinação para qualquer. Aí você vai ver que o valor aqui muda para ou. Ou ele tem que ter o sobrenome Nantes, ou ele tem que fazer parte do grupo 1. Então, essas são as combinações de critério. Existe um parâmetro de conclusão de atividade. Isso aqui não aparece no ambiente por padrão, mas eu vou mostrar como que ativa, tá? Então, a conclusão de atividade, você pode colocar critérios para indicar que o aluno concluiu uma atividade ou não. Essa data aqui, conclusão esperada ela é apenas um campo simbólico, um valor simbólico. Você não precisaria necessariamente especificar. Mas se você quiser habilitar aqui para dizer quando que você espera que aquela atividade seja concluída, isso aqui vai aparecer no calendário também do curso, do ambiente do curso. Todo o ambiente aqui tem um calendário aqui nesse bloco à esquerda, né, nessa área de menu à esquerda, que permite ver quando que as atividades estão programadas, alguma coisa nesse sentido. Então você pode indicar critérios, seja critério como o aluno tem que marcar manualmente que ele concluiu a atividade, ou a atividade é concluída quando uma condição for satisfeita, e aí você especifica aqui as condições que você quer. Tá? Aqui na parte de tags e competências nós não costumamos utilizar, eu vou salvar e voltar ao curso para ver como que ficou a atividade. Então agora a gente viu aqui que na atividade da seção 4 ficou criada uma atividade, tem até as restrições aqui de acesso. Quando você desativar a edição, volta aquela exibição de caixinhas. Aqui dá para ver que tem novidades, então o meu usuário ainda não olhou a seção 4 aqui para ver o que é a novidade que foi criada aqui dentro. Clicando aqui dentro da seção 4, vai aparecer a atividade. É importante que você observe sempre que aqui no canto direito tem a caixinha para o aluno marcar se ele concluiu a atividade ou não. Como eu estou com perfil de professor, eu não poderia marcar. Mas se fosse um aluno,
Como eu coloquei que o critério lá de conclusão da atividade é que o aluno tem que marcar manualmente que ele concluiu a atividade, então basicamente o aluno chegaria ali aqui nessa caixinha, marca ela para identificar que ele concluiu a atividade. Se fosse um critério daquele que condições deveriam ser satisfeitas, a marcação da caixinha ela não é feita de forma manual, ela é automática. Então, quando as condições de conclusão da atividade forem satisfeitas, essa caixinha automaticamente se marcaria, que ficaria marcada. Para navegar entre os tópicos, ainda posso utilizar as setas aqui, para mudar as seções. E eu posso também fechar aqui e voltar e clicar num tópico específico, caso eu queira. Sobre a questão de grupos, então a gente tem aqui no menu à esquerda o item participantes. Aqui eu tenho os usuários que estão inscritos nessa disciplina, com seus determinados perfis, e tem usuários, alguns que fazem parte de grupos e outros que não. Para estar criando os grupos, eu vou clicar aqui na engrenagem, tem que ser dentro da lista de participantes, tá? Então, primeiro você clica em participantes, depois clica na engrenagem, a parte de grupos, você vai ter aqui os grupos, e aí você pode clicar num determinado grupo para ver quem faz parte daquele grupo. Para adicionar membros, você seleciona o grupo aqui na coluna da esquerda, depois clica em adicionar, remover usuários. Você pode selecionar o usuário que você quer adicionar, pode inclusive segurar a tecla Ctrl do teclado para selecionar mais de um. Selecionar os usuários que você quer, você clica em adicionar. E aí você pode voltar aos grupos para gerenciar outro grupo. Então agora o grupo aqui já tem 4 participantes. Para gerenciar um outro grupo, eu clico nele, clico em adicionar, remover usuários. Depois eu posso selecionar outras pessoas aqui para fazer parte desse grupo. Então adicionei, as pessoas vão aparecendo aqui na coluna da esquerda conforme eu vou adicionando. Se eu quiser remover uma pessoa, basta clicar aqui e depois em remover. Vou voltar ao grupo. Para estar criando os grupos, esses daqui eu já tinha criado anteriormente, mas para estar criando um grupo, basta clicar aqui no botão excluir grupo, criar grupo, tá? O botão criar grupo. Vou criar aqui o grupo 3, vou dar um nome para ele. Posso especificar algumas outras informações aqui que não são obrigatórias. Basicamente, o nome aqui é a única que é obrigatória. Você vai ver aqui por essa identificação aqui de necessidade. Clico em salvar mudanças. Agora eu tenho um grupo 3 que tem 0 participantes. Se eu quiser adicionar membros, clico aqui, seleciono a pessoa que eu quero adicionar, clico no botão adicionar, ela vai aparecer na coluna esquerda. E agora a gente vê que o grupo 3 já tem um participante. Para excluir um grupo, eu vou selecionar o grupo da lista e clicar em excluir grupo selecionado. Se eu quiser excluir mais de um, eu seguro a tecla Ctrl e pressiono o grupo que eu quero excluir. Se eu quiser renomear um grupo, por exemplo, editar uma configuração do grupo, eu seleciono o grupo e clico em editar configurações. Se eu quiser criar vários grupos, eu vou clicar aqui em criar vários grupos. Criar vários grupos, ele pode trabalhar com 2 caracteres especiais, o arroba e o cerquilha. Aqui eu vou olhar as informações sobre como que isso funciona. Então, se eu utilizar um esquema do tipo grupo arroba, ele vai criar grupo A, grupo B, grupo C, etc. Se eu utilizar grupo cerquilha, ele irá criar grupos com nomes de grupo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, etc. Então, assim que funciona. Eu posso criar o grupo ainda pela quantidade de grupos. Então, se eu quero 5 grupos, eu deixo ali o número de grupos e coloco 5. Ou pela quantidade de membros dos grupos. Então, se eu quero que cada grupo tenha 2 pessoas, eu coloco aqui número de membros por grupos 2. Então, vai criar vários grupos obedecendo esse critério, que cada grupo vai ter 2 membros. Você pode especificar uma mensagem de grupo ou não também. Aqui você pode fazer a distribuição de pessoas pelo grupo. Então, selecionar apenas papel como membros como papel. Então, se eu for fazer uma distribuição, eu posso selecionar todos os papéis para estar distribuindo. Se não, eu posso selecionar um específico. Digamos que eu quero distribuir só os estudantes, eu seleciono só estudante. Aqui, apenas membros de grupos do agrupamento. Eu poderia selecionar a partir de um determinado agrupamento, que seriam grupos de grupos, mas eu não tenho grupos de grupos criados, então eu deixo aqui nenhum. Selecionar apenas membros para selecionar apenas membros do grupo. Eu também posso criar a partir de um grupo que já existe. Então eu poderia criar novos 2 grupos a partir dos membros de um determinado grupo. E eu posso dizer como que eu quero distribuir membros. Eu posso não distribuir, simplesmente vai criar grupos vazios, ou eu posso distribuir aleatoriamente, ou seguindo algum desses outros critérios que estão aqui, os 3 permitidos aqui. Tá? Feito isso,
Eu também poderia especificar aqui se eu quero evitar um grupo pequeno. Isso é um critério bem interessante quando, por exemplo, eu tenho 101 alunos e eu quero criar 11 grupos, né? E aí, se eu colocar aqui que o número de participantes seriam 10, então ele criaria 10 grupos com 10 participantes, e o último grupo, o 11º grupo, ficaria com um único participante. Então, se eu colocar aqui evitar grupos pequenos, ele vai distribuir proporcionalmente, então não vai ter um grupo pequeno. Se eu quiser ignorar o usuário que já faz parte de algum outro grupo, eu marco essa caixa, senão não. E se eu quiser ignorar alunos que estejam com matrícula suspensa, eu marco essa caixa, senão não também. Eu posso clicar aqui em pré-visualizar para ver o que ele faria. Aqui ele perguntou de critério de agrupamento, eu vou colocar sem agrupamento. Então aqui ó, dá para ver como ele distribuiria as pessoas. Se for exatamente isso que eu quero fazer, eu clico em enviar e ele vai criar os grupos. E se não, eu posso cancelar o processo aqui. Bem, assim que a gente trabalha com grupos, eu comentei também sobre a questão de critérios de conclusão da atividade. Então, para estar habilitando isso, dentro da parte inicial do ambiente, onde aparece a estrutura de tópicos ou a grade, você clica no menu de ação, editar configurações. Aqui embaixo, você vai procurar pela parte de acompanhamento de conclusão. Aqui você vai ter que ativar essa parte de acompanhamento de conclusão, já estava ativo no meu. Se eu desativar, não vou poder especificar critérios de conclusão para as atividades, para os recursos. E se eu colocar aqui como sim, para todo recurso, toda atividade que eu colocar no ambiente, eu vou poder especificar um critério de conclusão. E aí, a partir do momento que eu especifico critérios de conclusão, ao lado dos itens que tiverem critério especificado, vai aparecer essa caixinha aqui, para que seja marcado ali, ou seja marcado automaticamente, se a atividade foi concluída, ou o recurso foi concluído ou não. Tá. Além disso, eu queria falar então um pouquinho mais também aqui sobre o bloco, a parte de notas. Então, quando você quiser ver as notas dos alunos, você pode acessar uma determinada atividade, por exemplo, aqui, ó, tarefa 1, e aí você clica aqui em ver todos os envios. Aqui você vai ter uma planilha de todos os alunos. Essa atividade está com um erro por conta de uma configuração especial que eu fiz aqui, mas você teria acesso a uma planilha com todos os alunos e as atividades deles enviadas. Se você tiver uma atividade do tipo questionário, você vai clicar no questionário, e aqui você vai ter a parte de tentativas. Quando você clicar em tentativas, você vai ser redirecionado para essa parte onde vai mostrar as tentativas. É lógico que aqui especifica alguns critérios, né, de filtros, algumas coisas assim. Ó. Então, eu posso colocar todos os usuários, posso marcar aqui critérios que eu queira filtrar por atividades, posso exibir colocar uma série de critérios aqui, né? E aí eu posso ver as atividades enviadas aqui debaixo dessa parte da lista. No momento não tem nada a ser mostrado. Deixa eu ver se tem algum participante que enviou. Tentativas. Todos os usuários. Acho que o único usuário que enviou aqui foi o meu próprio usuário. E depois eu alterei o meu perfil de professor. Deixa eu reavaliar tudo aqui. Para ver se ele aparece. Foi exatamente isso. Eu fiz a atividade quando eu era aluno, quando eu estava com o perfil de aluno, depois eu alterei meu perfil para professor aqui, então ele exibe nada a ser mostrado. Mas se tivesse alunos com as notas aqui, apareceria nessa parte, nessa seção abaixo. Aqui, a gente vai ter acesso também ao livro de notas, onde eu vou poder ver similar àquela estrutura dentro da atividade. Então vai aparecer aqui todos os alunos, aqui está filtrado por grupos, eu vou tirar o grupo aqui. Então vai aparecer todos os alunos, cada coluna seria uma atividade. Na atividade de questionário seria similar a isso aqui. Aparece todos os alunos listados em linhas e cada coluna seria uma questão do questionário. Tá? É assim que funciona aquela atividade de questionário. Aqui cada coluna é uma atividade. Então eu tenho a tarefa 1, fórum, questionário, tem mais uma atividade que eu criei depois. Eu vou fazer uma exclusão dessa atividade para explicar mais ou menos como funciona a questão das notas, do cálculo de nota e tal, que eu tinha preparado um cenário aqui para explicar um pouquinho sobre a questão das médias, como que é calcular. Então, eu vou clicar aqui em livro de notas.
Aqui eu vou ver as atividades nas colunas. Aqui na coluna final eu tenho uma coluna que seria a média dessa disciplina. Eu vou clicar aqui em ativar a edição. Se eu quiser editar, por exemplo, a nota especificamente de um aluno, ou se eu quiser especificar, alterar como que é calculado alguma coisa aqui, por exemplo, se eu quiser entrar numa atividade, na tarefa 1, e colocar aqui notas aqui para os alunos, eu poderia definir notas diretamente para o aluno nessa parte aqui, para essa atividade aqui. E isso aqui seria a visão única. Se eu quiser voltar naquele anterior, eu clico em relatório de notas, e aí eu volto naquela página anterior. Aqui também eu posso clicar nesse lápis aqui, por exemplo, para definir como que é calculada a média do curso. Desculpa, aqui ele só permite inserir, eu confundi. É aqui, ó, na parte de configuração da disciplina, nessa engrenagem, eu posso mostrar como é calculada a nota do curso. Então vai ser calculado a partir do princípio das médias da nota. Basicamente, ele vai somar as notas lá e dividir proporcionalmente, né, como as notas... pelo peso das próprias notas, né, a variação das notas, no caso. De 0 a 7, de 0 a 10, ele vai calcular proporcionalmente. Se eu quiser especificar um outro critério de cálculo da média, eu posso especificar aqui, escolher outro critério e depois salvar. Vou desativar a edição aqui e vou comentar um pouquinho sobre a configuração do livro de notas. Então, nessa caixa aqui em cima, eu vou selecionar dentro da seção de configuração a opção de configuração do livro de notas. Aqui dá para ver que eu tenho 3 atividades avaliativas criadas, uma variando de 0 a 30, outra de 0 a 70 e outra de 0 a 10. E aqui é a média variando de 0 a 10. Aqui dá para ver qual que é o critério que ficou definido para cálculo da média. Então, a média vai ser calculada a partir da média das notas. A média aqui ela é inteligente, tá? Então, se eu tirei, ele vai calcular proporcionalmente. Cada tarefa vai equivaler aqui a 1/3 da nota final. Então, a tarefa 1, ela varia de 0 a 30. Porém, ela vale 1/3 de 10. Né? Ela equivaleria ali a 3,333, né? Alguma coisa assim, uma dízima periódica, né? Então, equivaleria a 3,3. Cada atividade aqui vai valer 1/3 dessa média. Então, por exemplo, se o aluno tirar para essa primeira atividade aqui a nota 15, considerando que ela varia de 0 a 30, então quer dizer que ele acertou 50% dessa atividade aqui, né? Ele tirou metade da nota máxima. Então, tirando 15 aqui, se ele tirasse 30, ele teria, na média, 3,3. Mas se ele tirar aqui, no caso, 15, então ele teria aproximadamente 1,7 de média. Entendeu? O sistema vai fazer de forma bem inteligente esse cálculo aqui. Não interessa que a proporção das atividades aqui seja diferente. Cada atividade vai ser 1/3 das notas. A não ser que eu queira mudar a forma como isso aqui é calculado. Tá? Então, teria aquelas opções que eu mostrei antes lá, né? Então, bastaria aqui ativar a edição, clico nessa engrenagem aqui, e ao invés de fazer a média da nota, eu poderia especificar outro critério. Do contrário, a média vai ser calculada dessa forma como eu falei. Tá? Então, aqui voltando no configuração do livro de notas, eu também poderia fazer aqui uma média parcial. Vou explicar melhor como funcionaria. Então, por exemplo, digamos que eu queira somar a nota da tarefa 1 com a atividade de fórum, eu vou somar e vou compor uma nota a partir disso. Né? Então, uma varia de 0 a 30, outra de 0 a 70, eu teria 100 no máximo aqui. E depois da soma dessas duas primeiras atividades, eu quero que seja feita uma média com a terceira. Como que eu faço isso? Eu vou adicionar uma categoria aqui, vou chamar de, por exemplo, média parcial 1. Vou dizer como que vai ser calculado. Então, ela vai ser calculada com a soma das notas, por exemplo. E aí eu vou salvar as mudanças. Repare que você pode colocar peso ainda, tá? Pode especificar outras coisas. Eu vou salvar as mudanças aqui. Então, agora eu tenho 4 itens de nota aqui. A tarefa 1, o fórum, o questionário e essa média parcial. Eu vou mover essa média parcial lá para cima. Eu quero deixar ela aqui depois... Não, aqui no começo. Vou colocar ela bem aqui no começo. Agora eu vou mover a tarefa 1 para dentro da média parcial 1. Como que eu faço isso? Eu clico aqui em mover e vou colocar ela dentro aqui da média parcial 1.
Eu vou fazer a mesma coisa com a atividade de fórum. Eu vou mover ela para dentro da média parcial 1, só que eu vou colocar debaixo da tarefa 1, para não inverter a ordem. Então, agora vocês vão perceber o seguinte, eu tenho um item chamado média parcial 1, que ele é a soma da tarefa 1 com o fórum 1, correto? Então, o que o sistema vai fazer primeiro? Primeiro ele vai pegar a nota da tarefa 1, vai somar com a atividade de fórum e vai calcular nessa item de nota aqui chamado média parcial 1 total. Depois ele vai pegar essa média parcial 1 aqui, vai somar com a atividade de questionário e vai fazer, na verdade ele não vai somar, né? Ele vai fazer a média junto com essa atividade de questionário. Então, vou fazer uma média a partir dessa média parcial aqui com este questionário aqui. Tá? Então eu criei um item e joguei dois itens, criei um item de média, né, de categoria de nota, um item de média parcial e joguei dois itens dentro dele, de forma que esses daqui vão ser calculados, esses dois aqui vão ser somados, gerando a média parcial 1. E esse daqui depois vai ser calculado a partir de médias, formando o total do curso. É um pouquinho confuso, mas acho que a prática leva à perfeição aí. É só dar uma testada como que isso funciona, que vocês vão entender. Mas para criar uma média parcial, eu acesso configuração do livro de notas e adiciono uma categoria de notas e depois eu jogo os itens, né, as tarefas que eu quero que façam parte daquela média parcial dentro desse item que eu acabei de criar. Então, quando você cria uma categoria, você percebe que dá um deslocamento ali. Todo item deslocado aqui que tiver entre a média parcial total e o título dela aqui, né, ele é um item que é calculado, faz parte dessa conta da média parcial. Tá, retornando aqui ao ambiente do curso, deixa eu ver se ficou alguma coisa pendente. Eu acho que não, eu acho que é isso. O vídeo ficou um pouco extenso, eu pretendia fazer um vídeo aqui de no máximo 30 minutos, mas como vocês viram é bastante informação, né? Bem, gente, é isso. Nosso vídeo ficou um pouco extenso, eu peço desculpa por isso, mas a ideia era dar uma noção geral e principalmente algumas coisas que os professores ainda não têm tanto conhecimento, essa parte de configuração do livro de notas, né? Muitos já trabalham com os ambientes alimentando, mas ainda não estão habituados a configurar o livro de notas, principalmente porque a gente tem um sistema de lançamento de notas que seria lá diretamente no sistema acadêmico e tal. Então, às vezes, o professor não lança, não utiliza o livro de notas do próprio AVA, tá? Espero que tenha ficado claro, mas a gente está sempre à disposição na GEAD para tirar todas as dúvidas e deixo aqui um abraço, até o próximo vídeo.